Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. O vídeo de hoje, continuamos com a eletrodinâmica. Hoje nós vamos falar sobre geradores elétricos. O que é um gerador? Nesse nosso estudo de circuitos elétricos, a gente estudou que gerador é aquele dispositivo que fornece a energia elétrica para o circuito. A gente tem um gerador, tem as resistências, tem os aparelhos, tem a corrente que circula pelo circuito. O gerador, então, é um dispositivo que pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a usina que produz a energia elétrica, chega até as nossas casas através da rede de distribuição. Então, todos esses dispositivos que fornecem a energia elétrica para o nosso circuito são chamados de geradores. A gente estava trabalhando até agora com geradores ideais. O que é um gerador ideal? Ele recebe 100 joules de energia, por exemplo, transforma esses 100 joules de energia elétrica e jogava esse total de energia no circuito. Então, se ele tinha uma capacidade, depois de transformar a energia em energia elétrica, se ele tinha uma capacidade de entregar, por exemplo, 100 volts, a gente considerava que total 100 volts era fornecido ao circuito. Mas esse é um gerador ideal. Agora nós vamos trabalhar com geradores elétricos reais. O que é o gerador elétrico real? O gerador elétrico real, ele, na verdade, esse nome gerador, na verdade, ele é inadequado. Por quê? Porque esse dispositivo que a gente chama de gerador, como é que ele funciona? Ele recebe uma energia não elétrica, transforma em energia elétrica e joga no circuito para acender a lâmpada, para fazer o liquidificador, a geladeira, a televisão funcionar. Que energia é essa não elétrica? Pode ser, por exemplo, a energia química. Aquela bateria, a pilha, lá dentro tem um composto químico e a pilha consegue transformar a energia química em energia elétrica. A usina hidrelétrica, por exemplo, transforma a energia de queda d'água em energia elétrica. Então, na verdade, esse nome gerador ele devia ser transformador e não gerador, porque na verdade ele não gera a energia, ele transforma. Mas por convenção a gente chama de gerador. Então essa energia não elétrica chega no gerador, o gerador transforma essa energia em energia elétrica e parte dessa energia a gente chama de energia elétrica útil. É aquela que realmente é direcionada para a finalidade que aquele aparelho foi construído. Então, uma lâmpada, uma televisão, um secador de cabelo. Porém, de toda essa energia elétrica que o gerador transformou, nem tudo vira energia elétrica útil, porque uma parte se perde. É a energia dissipada. Se perde em forma de calor, se perde em forma de som. Por isso que o liquidificador tem aquele barulhão lá. Por que eles não eliminam aquele barulho do liquidificador? Porque isso encarece o produto. Então, parte da energia elétrica que é convertida em energia mecânica para o liquidificador funcionar, parte desse total que o gerador, no caso o liquidificador, poderia fornecer, parte é dissipada em som, ruído, por exemplo, e calor. Por isso que os motores elétricos esquentam. Mas o que nos interessa aqui então? Como é que a gente equaciona essa situação? O gerador real ele recebe uma quantidade de energia não elétrica, transforma essa energia não elétrica em energia elétrica. Uma parte dela vira energia elétrica útil e a outra parte vira energia dissipada. Primeiro, nós vamos mostrar aqui como é que nós representamos um gerador. Então dá uma olhada aqui. O polo positivo e o polo negativo continuam sendo representados por esse mesmo símbolo. Aqui eu tenho o meu ponto A, o meu ponto B. A energia elétrica ela circula, os elétrons, a gente sabe que eles circulam do polo negativo para o polo positivo. Mas por convenção, a gente convencionou representar a energia elétrica. A corrente elétrica, né? A corrente elétrica circulando do polo positivo para o polo negativo. E esse resistorzinho aqui, o que é esse resistor? Esse resistor ele representa essa energia dissipada pelo gerador.
É como se lá dentro tivesse um pequeno resistor. Mas cuidado, é óbvio, né? Se você abrir uma pilha, abrir uma bateria, abrir um liquidificador, uma televisão, você não vai encontrar um resistor lá dentro. Isso aqui é para representar que no seu funcionamento, o aparelho ele vai consumir energia elétrica, mas ele também vai dissipar uma parte dessa energia elétrica. Então a gente representa como se tivesse um pequeno resistor ali que está dissipando essa energia, parte da energia que ele conseguiu transformar, parte ela é dissipada. Então isso aqui é só um símbolo. E esse azul aqui, ó, esse azul tracejado está mostrando que esse aqui é o meu gerador real e que esse resistor faz parte do gerador. Reparem que os pontos, né, A, B, que eles vão estar ligados nos polos de uma bateria, por exemplo, eles estão para fora desse tracejado azul. Então esse tracejado azul significa, é o símbolo do gerador, significa que esse gerador ele é composto por um dispositivo que teoricamente poderia fornecer um total de energia elétrica, mas como ele tem esse resistor, parte dessa energia é dissipada e ele não fornece o total de energia elétrica que ele possui. Na verdade, o nosso gerador real, ele também é medido em volts. É uma DDP, uma diferença de potencial. Então, essa força eletromotriz que a gente colocou aqui, a gente só deu usou uma letra diferente para diferenciar daquele U que a gente estava usando até agora para diferença de potencial. Então, nós chamamos de força eletromotriz essa quantidade total de energia que o gerador poderia fornecer, ou quantidade total, a DDP total que o gerador poderia fornecer. Cuidado, hein? Esse nome aqui, força, mas na verdade não é uma força, a força da dinâmica lá que a gente estudou, que serve para acelerar um corpo, para deformar um corpo. Não, na verdade não é uma força. Isso aqui é uma DDP. E esse R minúsculo, resistência interna do gerador. Agora, como é que a gente traduz essa situação numa fórmula matemática? Vamos lembrar. Vamos dizer aqui, ó, que a minha força eletromotriz é a total da energia não elétrica. Ela não é a soma da DDP, isso aqui é uma DDP, certo? Ela não é uma soma da DDP útil mais a DDP dissipada? Então, vou escrever aqui assim, ó, DDP útil mais a DDP dissipada. A DDP total é a soma da DDP útil mais a DDP dissipada. O que nos diz a primeira lei de Ohm? DDP igual resistência vezes a corrente que circula no dispositivo ou no circuito inteiro. Então eu vou substituir isso aqui, ó, aqui. Agora, quem que é esse resistor que está dissipando a energia? Não é o resistor interno, a resistência interna do gerador? Então eu vou substituir isso aqui por R vezes I. A DDP dissipada, eu apliquei a primeira lei de Ohm aqui. Agora, o que me interessa? A DDP útil. Então a DDP útil é a força eletromotriz, ou seja, a DDP total que o gerador poderia fornecer, menos aquilo que é dissipado. Essa aqui é a nossa equação do gerador. Como agora eu só tenho uma DDP, eu vou tirar o útil daqui, ó, e a gente tem então a nossa equação do gerador. O que essa fórmula quer dizer? Que a energia elétrica útil que um gerador consegue fornecer é a sua energia elétrica total menos a energia elétrica dissipada. Traduzindo para o circuito, a DDP útil que um gerador consegue fornecer para o circuito é a sua força eletromotriz total menos aquela que é dissipada. Vamos a alguns números para a gente exemplificar. Vamos supor que esse gerador ele converteu a energia não elétrica em energia elétrica e ele tem a capacidade de fornecer, por exemplo, 120 volts. Porém, 120 volts, 20 volts são dissipados.
na forma de calor, na forma de som, não importa. Qual que é a DDP que vai efetivamente para o circuito? 120 menos 20, energia elétrica útil, 100. Então 100 é igual, a DDP útil é igual 120, que é a DDP real, a força eletromotriz, menos a DDP dissipada. Lembrando, ó, energia, energia e energia, toda vez que a gente fala de energia, a gente pode associar potência. Toda vez que a gente fala potência, a gente pode associar energia. Então essa energia não elétrica, quem que é? É a minha potência total do gerador. Essa aqui é a potência total. E essa aqui? Essa aqui eu posso associar uma potência dissipada. E com essa energia elétrica eu posso associar uma potência útil. De modo que a minha potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Bom, a gente viu que no circuito a gente tem várias formas de calcular a potência. Vamos colocar essas fórmulas aqui do lado e depois a gente vai associar para cada tipo de potência aqui. Vejam só. Então a potência é igual a DDP vezes a corrente. Potência é igual a DDP ao quadrado sobre a resistência. E potência é igual a R vezes I quadrado. Certo? Como é que fica então a potência para a potência total? Ó, potência total é igual a força eletromotriz vezes a corrente. A potência total não é igual a DDP total vezes a corrente. Qual que é a DDP total? É a força eletromotriz. Energia dissipada, potência dissipada. Como é que fica essa potência dissipada? Ó, é igual a R vezes I quadrado. Que R que é esse? É a resistência interna. Certo? Então eu posso calcular a energia dissipada, multiplicando a resistência interna do gerador vezes a corrente que passa por ele. E qual que é a minha potência útil? Potência útil é a DDP útil vezes I. DDP útil vezes I. É aquela DDP que efetivamente é fornecida para o circuito elétrico, tá? Então vamos circular aqui, ó, aquilo que a gente precisa guardar. Agora, pessoal, o mais importante do que decorar é lembrar da onde veio tudo isso. Veio daquilo que a gente já conhece de potência, tá? Tudo que a gente falou até agora serve. É que nesse caso agora, dentro desse circuito, nós temos um gerador real. Nós vamos ter dois tipos de DDP. A primeira DDP é aquela que ele poderia fornecer, é a força eletromotriz. A segunda DDP é aquela, depois de parte da energia ter sido dissipada, é aquela DDP que ele realmente fornece para o circuito. Então, é a DDP útil. Em termos matemáticos, em termos de fórmulas, tome muito cuidado para saber que esse E é a força eletromotriz e esse U é aquele mesmo U, aquela mesma DDP que a gente vinha usando até agora. Agora, quando formos calcular a potência total, potência dissipada e potência útil, as fórmulas continuam valendo. A gente precisa saber escolher quais são esses valores para poder jogar aqui nessas fórmulas, tá? Pessoal, vou sair aqui da frente do quadro agora, vocês deram um print nessa tela. E a gente vem falar de curva do gerador, corrente de curto-circuito e a gente faz exercício de aplicação. Sai daí que eu já venho. Pessoal, o que é a curva característica do gerador? Às vezes a gente se depara com um nome muito pomposo, dá a impressão que é uma coisa muito complicada. Na verdade, é simplesmente um gráfico DDP e corrente e a gente mostra como a DDP varia em função da corrente. Repare, quando o meu gerador não está em funcionamento, ele não dissipa energia nenhuma. Então a DDP dele,
quando a corrente é igual a zero, a DDP quando a corrente é igual a zero, é exatamente igual à força eletromotriz. Então, U, nesse gráfico, né, U é igual exatamente o valor da força eletromotriz. Quando que isso acontece? Quando ele não está funcionando, quando não circula nenhuma corrente, quando ele não está fornecendo corrente elétrica para o circuito. Então, nesse ponto aqui, é a minha DDP máxima. A DDP é exatamente igual à força eletromotriz. O gerador começa a funcionar, ele começa a fornecer corrente. Quanto mais corrente elétrica ele fornece, mais energia é dissipada. Então, a DDP útil, ela começa a diminuir, ao ponto que, quando que a minha DDP, ela se torna zero? Quando a minha corrente é máxima. Por exemplo, se eu pegar uma bateria, por que a gente não pode ligar os polos da bateria entre si? Por quê? Porque a corrente passa a circular num fio que a resistência é muito baixa, praticamente não tem resistência, a minha corrente é máxima. Então a DDP é zero, a minha corrente é máxima, ele estoura. Então, nós chamamos essa corrente máxima, quando a DDP é igual a zero, de corrente de curto-circuito. E a partir desse gráfico, nós poderíamos determinar, né, para uma determinada corrente, qual que é o valor relativo da sua DDP. Curva característica do gerador não é nada mais do que isso. Agora, nunca é demais lembrar a equação do gerador, como é que é? U é igual a E menos RI. Isso aqui, na matemática, como é que é? Equação do primeiro grau, né? Y é igual a B menos AX. Na verdade, a equação geral da reta é Y é igual a AX mais B. Quem que é o meu AX? R vezes I. Por quê? A resistência interna do gerador, ela é constante, ela é fixa. Quem que varia? A corrente. A minha força eletromotriz é o P. Ela também é constante. E depois, quem que vai variar em função disso tudo? É o Y, que é o meu U, a minha DDP útil. Isso aqui é uma reta e está coerente, né? Quando A é negativo, a função é decrescente. Nesse caso aqui, a mesma coisa. A gente percebe que conforme a corrente aumenta, a DDP útil ela diminui. Por quê? Porque conforme ele começa a circular, aquela corrente que passa no resistor interno, ela também aumenta. Então a energia dissipada também aumenta, tá? E para um circuito simples, a gente pode usar a lei de Pouillet para calcular a corrente elétrica que passa nesse circuito. Lembra, se eu não tivesse esse resistor aqui, ó, se eu não tivesse esse resistor, não tivesse a resistência interna do gerador, tá? Essa aqui é a primeira lei de Ohm, né? Se eu não tivesse esse resistor interno, a primeira lei de Ohm, a força eletromotriz seria igual àquela U, aquele U, a DDP que a gente usa até agora. Mas a gente tem a resistência interna. Agora, reparem que esse resistor interno, ele está em série com esse resistor que está aqui de fora do gerador. Como é que a gente calcula o resistor equivalente de uma associação em série? E é igual. O resistor equivalente é a soma dos dois resistores, certo? Então, o meu resistor equivalente para esse circuito é o resistor externo mais o resistor interno. A resistência do resistor interno mais a resistência do resistor interno. Então, para um circuito simples, para um gerador real, então como que eu calculo a corrente? É a força eletromotriz dividido pela soma da resistência do resistor, resistência interna mais a resistência externa, tá? Essa aqui é conhecida como a lei de Pouillet. Pessoal, antes da gente partir para o exercício, eu quando estava na faculdade eu tinha muita dificuldade até conseguir entender o que era DDP. DDP para cá, DDP para lá, diferença de potencial e sinceramente muitas vezes eu me confundia. Então, eu sei como esse é um problema comum de acontecer para as pessoas, eu vou sair aqui da frente do quadro, vocês darem um print nisso aqui, eu vou apagar essa parte aqui e vou fazer um breve resumo para a gente tentar entender o que é a DDP, tá bom? Não sai daí que eu já venho. Pessoal, vamos lembrar da eletrostática? Eu tenho uma carga geradora aqui, em volta dessa carga surge uma região de influência
que a gente chama de campo elétrico. Se eu colocar uma carga de prova num ponto A, por exemplo, surge uma força elétrica, porque se essa carga é positiva, por exemplo, e essa outra carga aqui também é positiva, surge uma força elétrica entre essas duas cargas, uma força de repulsão, certo? E essa carga vai se movimentar. Então, o campo elétrico ele pode ser medido, força elétrica dividido por essa carga de prova. A gente viu também que esse campo elétrico ele pode ser dado por K, que é a constante eletrostática do meio, onde essa carga geradora está, vezes a carga D ao quadrado, é a distância da carga até o ponto A. Eu posso associar também, no ponto A, um certo potencial elétrico. O que é esse potencial elétrico? É uma capacidade, nesse ponto, de transmissão de energia. Podemos dizer dessa forma. E nesse ponto A eu posso também associar uma energia potencial elétrica, porque afinal de contas, se essa carga é colocada no ponto A e depois ela se movimenta, adquire velocidade, então ela tem energia cinética, é porque ela tinha um potencial, uma energia potencial para se movimentar. Repare, K vezes Q dividido por D, não é exatamente isso aqui, ó. Então eu posso dizer que a minha energia potencial elétrica é igual ao potencial elétrico no ponto A vezes Q. O que é o potencial elétrico então? O potencial elétrico num ponto é a energia potencial associada àquele ponto dividido por essa carga de prova. E entre dois pontos eu tenho o quê? Uma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial que surge entre dois pontos é porque eu tenho uma certa energia elétrica por carga, por coulomb. E é por isso que o potencial é o joule por coulomb volt. Então, o que é uma diferença de potencial? É a energia que esse gerador pode fornecer a cada coulomb de carga que ele possui. Então, vamos interpretar isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que num circuito a corrente elétrica são os elétrons circulando e quando eles passam por um resistor, eles têm que pagar um pedágio e esse pedágio é energia? A carga ele conserva com ele. O pedágio que eles pagam é energia. E é exatamente isso. Então, a diferença de potencial é a energia que o elétron consegue fornecer para cada coulomb de carga que ele carrega consigo. Então, associem sempre diferença de potencial com energia por carga. Quando o elétron circula, ele carrega consigo uma certa carga e ele consegue entregar para cada coulomb de carga uma certa quantidade de energia. Essa medida, essa relação entre a energia que ele entrega por unidade de carga é a diferença de potencial. Tá? Agora eu vou colocar o exercício. Tente fazer, depois a gente vem com a resolução. Pessoal, está aqui a situação descrita pelo problema. No primeiro momento, o voltímetro mede a DDP no circuito quando o gerador não está funcionando. Então, força eletromotriz é igual a DDP medida pelo voltímetro. Aí, nesse circuito, é colocada uma lâmpada, ligada uma lâmpada. Repare que ela está em série, né, com esse resistor interno. O voltímetro novamente é colocado para medir a DDP e a DDP medida é igual a VA. A lâmpada tem uma resistência de 4 ohms. E o enunciado diz que a relação entre V0 e VA é igual a 1.2. Então, V0 é igual a VA vezes 1.2. Ele quer saber qual o valor da resistência interna. Então, vamos olhar aqui. Ó. Para a lâmpada, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm, não posso? U é igual a R vezes I. Qual que é a DDP na lâmpada? VA, que foi medida pelo voltímetro, né? VA. E qual que é a resistência? É 4. Então eu posso dizer que
a corrente que passa na lâmpada é igual VA sobre 4. Agora, a corrente que passa no resistor interno, é a mesma, né? Eles estão em série. Então eu posso calcular a corrente desse circuito simples, que é um gerador real mais um resistor, através do quê? Através da lei de Pouillet. Aplicando a lei de Pouillet para esse circuito, como é que vai ficar? Quem que é a força eletromotriz? V0. R é a resistência de quem? Da lâmpada, 4. E o R é o R0, né? Resistência do resistor. A corrente é a mesma que passa tanto no resistor R0 quanto na lâmpada? É. Posso igualar essas duas equações então? Posso, né? Igualando as duas equações, como é que fica? VA sobre 4 é igual. Quem que é V0? Já calculei aqui, ó. VA vezes 1.2. VA vezes 1.2. Dividido por 4 mais R0. Posso cancelar VA com VA? Posso. Multiplicando em cruz, 4 vezes 1.2, 4,8 é igual a 4 mais R0. Fazendo as contas aqui, 4,8 menos 4, R0 é igual a 0,811. Alternativa A, se eu não me engano, tá? Pessoal, geradores elétricos, gerador real. Vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer, assista ao vídeo novamente se tiver dificuldade, consulte seu material didático, assista aos outros vídeos para entender todas essas relações entre DDP, resistência, corrente e potência. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!